Seguindo com o bate-papo político, 8 em cada 10 eleitores que votam em Lula ou Bolsonaro, ouvidos na pesquisa do IPEC, dizem que não mudam de voto. Os números dão mais uma sinalização de que Lula e Bolsonaro estarão no segundo turno da eleição presidencial. A informação com Carlos Alberto. Os dados da mais recente pesquisa do IPEC, divulgada pela TV Globo, mostram que a disputa presidencial caminha para ter Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro no segundo turno, a ser realizado no dia 30 de outubro. Lula aparece com 44% das intenções de votos, enquanto Bolsonaro é citado por 31% dos entrevistados. Bem distantes estão Ciro, com 8%, e Simone Tebet, com 4%. Mas outras leituras sobre o segundo turno são feitas com base na convicção dos eleitores em relação à definição de votos a pouco mais de 20 dias do primeiro turno. A pesquisa do IPEC revela que 79% dos eleitores estão decididos sobre o voto para presidente em 2022. Ou seja, 8 em cada 10 eleitores já sabem em quem votar e não pretendem mudar o voto. O IPEC apurou que 86% dos eleitores que dizem votar no presidente Bolsonaro afirmam ter certeza do voto. Entre os eleitores do ex-presidente Lula, 85% dizem que não irão mudar o voto, enquanto entre os eleitores que apoiam Ciro Gomes, 59% admitem que podem escolher outro candidato a presidente da República. A pesquisa do IPEC, realizada entre os dias 2 e 4 de setembro, ouviu 2.512 pessoas em 158 municípios. Tem confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral TSE com o protocolo BR 00922/2022. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Luzenor de Oliveira, os números mostram que os eleitores estão convictos sobre a escolha que já fizeram entre os candidatos a presidente da República. É um retrato que confirma o que você nos antecipou sobre um quadro pré-definido de segundo turno, né, Luzenor? Marcos Furlan, é verdade, essa convicção dos eleitores, 8 em cada 10 eleitores do presidenciável Lula e também do presidente Jair Bolsonaro, não mudam de ideia, ou seja, são aqueles eleitores convictos, convencidos de que essa é a melhor escolha, seja votando em Luiz Inácio Lula da Silva, seja votando em Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição. Então, essa convicção, essa certeza, essa segurança, dá um direcionamento sobre o que nós poderemos ter no segundo turno. Soma-se a esse cenário o quadro que nós traçamos com base na pesquisa do IPEC e também com esses números citados há poucos instantes pelo Carlos Alberto, que na disputa ao primeiro turno, na corrida ao segundo turno, nesse momento, se a eleição fosse hoje, Luiz Inácio Lula da Silva receberia 44% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro ficaria com 31%, vindo em terceiro lugar Ciro Gomes com 8% e Simone Tebet com 4%. Essa diferença de números entre Bolsonaro e Ciro, entre Lula e Ciro Gomes, por exemplo, não é uma diferença que se pode tirar nesse período da campanha eleitoral. Hoje é dia 7 de setembro, temos mais 25 dias para o segundo turno da eleição e eu venho fazendo aqui a matemática. A cada dia, um dos candidatos, para tirar o outro do segundo turno, precisa ganhar um ponto de preferência junto aos eleitores. Então, a cada dia, né? A cada dia, nesse acirramento que nenhum nem outro dá margem para perder votos, então fica difícil você mudar o curso da campanha em relação à corrida ao segundo turno das eleições. E esses dados, que é o outro lado da pesquisa do IPEC, né? Saber como vota o eleitor, se há uma possibilidade de mudança de votos. Então, entre os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva e de Jair Bolsonaro, 79%, quase 80% dos eleitores nesse percentual não desejam mudar o voto, não querem mudar porque não encontram outra alternativa, ou é um ou outro. E aí está a fragilidade da chamada terceira via para angariar apoio eleitoral e se viabilizar ao segundo turno das eleições. É um caminho que está sendo pavimentado, repito, Marcos Furlan, a não ser que tenhamos um fato político extraordinário que tire Lula ou Bolsonaro do segundo turno. Mas pelos segmentos de eleitores
eleitores que cada um conquistou, é pouco provável que nós tenhamos um segundo turno diferente do que mostra as duas primeiras posições hoje nas pesquisas de intenção de votos.